Colocar hoje cibersegurança mais próximo do board traz justamente a possibilidade de a gente, primeiramente, entender o negócio, tá? Falar a língua do negócio quando a gente apresenta os riscos, Então, é enxergar que somos um ecossistema e que cada um precisa estar de olho ali para que a gente consiga melhorar a nossa eficiência de combate à fraude. Nós falamos sobre esses três aspectos, que são aspectos importantes para o sistema financeiro para o combate a golpes e fraudes. Porque, infelizmente, a gente tem visto aí que isso está num crescente muito alto, muito grande. E pela primeira vez, de fato, essas fraudes não foram direcionadas apenas para as pessoas, né, para aquele cidadão que cai no golpe e tal. Foi para a infraestrutura do sistema financeiro. Eles atacaram os bancos, as empresas de tecnologia. Se a gente fizer olhar o cybercrime, você tem o crime organizado, que eles compartilham as informações sobre a vulnerabilidade, sobre scripts. Então, eles compartilham em escala global. Então, o conhecimento, a gente está numa época que o conhecimento tecnológico é muito importante. Minha perspectiva do NCC é a segurança cibernética, que no fim é o risco mais crítico em relação a essa transição e é o que as pessoas no geral estão se preocupando, né, sobre como assegurar a segurança de dados, a segurança das informações, do que é crítico para o negócio numa fronteira nova tecnológica que a gente está vivendo, que é da computação pós-quântica. Então, a gente conseguiu trazer o tema para a mesa de discussão, que às vezes era uma coisa que muita gente talvez nem tivesse ciência de que existe. E agora eles são cientes de que existe e que vão ter que trabalhar aí para saber um pouco mais. Esse avanço tecnológico nos ha así forzado, como lo que es la inteligencia artificial y la computación cuántica, forzado a repensar como la segurança no mundo digital. Olá! É muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa cobertura especial do Fórum Bancos e Banking 2026. No episódio de agora, você vai saber de tudo o que aconteceu sobre o Palco 2, que aconteceu no período da tarde, aqui no evento, onde o foco foi completamente essencial para qualquer empresa. Falamos sobre segurança, riscos e fraudes. Fique com a gente para entender como proteger o seu negócio nesse novo cenário. Abrimos a conversa falando como compliance e segurança deixaram de ser apenas suportes para se tornarem prioridade nas empresas. O que você consegue falar para a gente dessa discussão? O que foi trabalhado? Conseguiram permear aí pontos importantes? Boa, eu acho que a nossa conversa foi muito importante porque ela alinha a cibersegurança um requisito que todos nós, CISOs e atuantes da questão de proteção de dados, temos, que é priorização, né? Colocar hoje cibersegurança mais próximo do board traz justamente a possibilidade de a gente, primeiramente, entender o negócio, tá? Falar a língua do negócio quando a gente apresenta os riscos, né? E da mesma forma, a área de negócios entender os riscos tecnológicos, né, justamente da abordagem ali mais próxima que a gente espera ter, tendo essa proximidade, né? E sem, vamos dizer assim, filtros. Nós tratamos no painel justamente pelo desafio de se conseguir superar esse cenário que o Brasil está vivendo de uma pandemia de fraudes. O regulador, né, o Banco Central principalmente, está trazendo novas regulamentações que exigem que a alta gestão tenha um compromisso maior, principalmente com cibersegurança, em termos de nomeação. Então, por isso que é um compliance que as áreas técnicas precisam seguir e que traz responsabilidade, porque isso pode significar limite de operação do Pix, pode significar que se um PSTI não tiver implementado aqueles requisitos, também pode trazer responsabilidade para a entidade financeira, para a instituição de pagamento. Então, é enxergar que somos um ecossistema e que cada um precisa estar de olho ali para que a gente consiga melhorar a nossa eficiência de combate à fraude. Na sequência, entramos em assuntos como combate operacional ao crime financeiro e também a explosão de deepfakes. O que nós discutimos no painel foi a questão do KYC comportamental contínuo. Ou seja, é o banco acompanhar você
em todos os momentos do seu relacionamento. E também falamos sobre a IA preditiva. A IA preditiva é a questão de utilizar a inteligência artificial para prevenir golpes, prevenir fraudes. Então a IA ela vai aprendendo a ver qual é o seu modo de operar com o aplicativo, e vendo algum desvio do seu modus operandi, um valor mais alto do que o rotineiro ali, ele já solta um alerta para o seu banco ficar atento que pode estar acontecendo alguma coisa estranha ali com você. E por fim, nós falamos também de parcerias para combater o golpe, né? E a gente focou muito na questão da parceria Febraban, a BBC, a CREF, a Zeta, a Bfintech, a Bex, que se integraram a um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal, onde há uma troca de informações sobre golpes. Então, se eu sofri um golpe e o banco me ressarciu, o banco pede que eu autorize que os dados do golpe que eu sofri sejam encaminhados para a Polícia Federal. Certo. E a Polícia Federal, com base nessas informações, e aí casando com as informações de todos os bancos que participam, ele consegue rastrear o dinheiro para onde foi. Entendi. Tá? E então ele consegue agir e fazer ali uma diligência, um inquérito policial para tentar pegar aquele golpista. Também exploramos como que a cibersegurança pode ser um motor de inovação e vantagem competitiva. Bom, a gente avaliou bastante o cenário atual, que nos últimos meses, né, o ano passado para esse ano, cresceu bastante o número de fraudes, de ameaças contra os sistemas, algumas que foram, infelizmente, bem-sucedidas, de valores bem relevantes. E pela primeira vez, de fato, essas fraudes não foram direcionadas apenas para as pessoas, né, para aquele cidadão que cai no golpe e tal. Foi para a infraestrutura do sistema financeiro. Eles atacaram os bancos, as empresas de tecnologia, enfim, eles penetraram dentro do sistema financeiro e isso, evidentemente, causa uma preocupação bastante grande. Ano passado a gente teve a primeira edição de um evento novo aqui da Cantarino, que é o Cybersecurity, né, do ecossistema financeiro. E dados os devidos créditos foram o Carlos, o Marcos Cantarino, nosso CEO, e também o Álvaro Teófilo. E esse ano nós teremos novamente, né, posso dar spoiler aqui? Já dei, mas teremos novamente também um Cybersecurity, para ver o tamanho da importância, né? Um evento só para falar sobre essa questão da cibersegurança, né, cara? E falar de uma forma estratégica, né? Porque tecnicamente todo mundo está capacitado, as ferramentas estão aí. A questão é como levar isso para a alta administração, isso virar uma estratégia como um todo, né? Ter uma política de compliance realmente ampla para toda a organização, porque o problema não é só tecnologia, né? O problema é a capacitação dos colaboradores, que muitas vezes são alvo, através deles é que se perpetua, às vezes, o crime, através de uma política de conscientização e toda uma estratégia do negócio voltada também para a prevenção. Se a gente olhar o cybercrime, você tem o crime organizado, que eles compartilham as informações sobre a vulnerabilidade, sobre scripts. Então, eles compartilham em escala global. Entre eles, né? Entre eles. E quando a gente olha para as empresas, elas se defendem em silos, cada um por si. E o nosso painel ele veio para mostrar a importância do compartilhamento de informações sobre ameaças. Legal. Então, imagine um cenário. Eu tenho o meu time, eu tenho as tecnologias, eu estou defendendo o meu ambiente e eu descubro ameaças cibernéticas, eu descubro vulnerabilidades. E eu alimento o meu sistema de proteção. Ao mesmo tempo que eu alimento o meu sistema de proteção, eu posso compartilhar esses insights, essas informações com outras empresas. E essas outras empresas vão proteger o seu ambiente e vão descobrir novas coisas. E nisso vai criando essa proteção organizada. Você comentou, né? A IA ela pode ser tanto uma malfeitora quanto uma benfeitora. Perfeito. Né? Qual que é o papel do ser humano nessa disputa? O papel do ser humano tem várias pontas diferentes, mas o principal é conseguir entender o que é a IA. Porque a IA ela só é
prejudicial às pessoas quando você não consegue diferenciar o que é real e o que é IA. Então a gente vê muito lá no mundo do deepfake, vozes artificiais para fazer golpes. Quando o humano consegue diferenciar isso e saber, cara, isso daqui é o computador ou isso daqui é uma pessoa falando comigo, a gente consegue prevenir muito mais isso. Então o conhecimento, a gente está numa época que o conhecimento tecnológico é muito importante. Para finalizar, falamos sobre o futuro, computação quântica e o desafio da criptografia pós-quântica. Sim, minha perspectiva do NCC é a segurança cibernética, que no fim é o risco mais crítico em relação a essa transição e o que as pessoas no geral estão se preocupando, né, sobre como assegurar a segurança de dados, a segurança das informações, do que é crítico para o negócio numa fronteira nova tecnológica que a gente está vivendo, que é da computação pós-quântica. Então, particularmente importante a gente trazer para o chão, né, acho que a Andrea fizeram um trabalho incrível em trazer um pouco mais para a realidade prática, né, que fica essa discussão muito, é coisa de outro planeta, dos marcianos, né, a computação pós-quântica, o que é, o que come, como vive. Sexta no Globo Repórter. Exatamente. Então a gente trouxe aqui para a realidade, mostrando que são ações muito específicas e factíveis de serem feitas hoje, que precisam começar para que a gente não saia tão atrasado lá na frente, quando essa tecnologia vier, a gente consiga assegurar serviços, enfim, a legislação que a gente tem hoje, né, que assegura dados e tudo que é importante para manter o nosso mercado, os serviços funcionando como hoje, ainda aproveitando a tecnologia para o seu benefício maior. Eu acho que a gente conseguiu trazer de uma forma que a pessoa consegue entender um pouco o que é, para a partir daí conseguir pesquisar mais a fundo. Então a gente conseguiu trazer o tema para a mesa de discussão, que às vezes era uma coisa que muita gente talvez nem tivesse ciência de que existe, e agora eles estão cientes de que existe e que vão ter que trabalhar aí para saber um pouco mais. Eu acho que a gente abordou um pouco disso no painel, a gente deu um pouco mais de arcabouço aí de conhecimento para o pessoal avançar nesse tema. Ah, legal. Bom, vocês soltaram a bomba na mão deles e saiu correndo, é isso, né? Ah, bacana da parte de vocês. A gente fez a nossa parte, agora eles que têm que fazer o lado Agora deles. te vira, né? Uma coisa que hoje estamos vivendo uma transição tecnológica assim impressionante. A gente está esse avanço tecnológico nos ha assim forçado, como lo que es la inteligencia artificial y la computación cuántica, forzado a repensar como é a segurança no mundo digital. Então, poder falar disso de uma maneira didática e poner, destacar as coisas que tem que fazer agora as organizações para que essa migração tecnológica não seja difícil, porque a verdade, quando falam de ameaça, não é uma ameaça, a verdade, as soluções já estão no mercado, e aí eles têm que, a maior ameaça, a verdade, é não saber que isso existe, e a gente conseguiu no painel falar disso, e ajudar tranquilidade nesse processo migratório, a novas criptografias, por essas tecnologias, e como tem que ser agora mais preventivo, porque a tecnologia avança, e está avançando muito rápido. E essas foram as conversas que permearam o palco 2 do período da tarde. Ficou claro que, ouvindo os especialistas, a segurança não é mais um custo, mas sim uma apólice de seguro para que você e sua empresa consigam crescer no mercado. Nesse episódio, a gente falou sobre dinheiro, sobre crédito, proteção de dados e esperamos que você tenha aprendido muito conosco. Se você ainda não é inscrito e gostou do nosso conteúdo, já aproveita e dá um like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para saber de todas as novidades e se você quiser saber a conversa completa, na íntegra, sobre tudo que rolou nesses painéis, você pode procurar nas suas plataformas de podcasts por CantaCast e acessar todos os nossos conteúdos. Espero vocês no 4º episódio da nossa cobertura especial aqui do Fórum Bancos e Bank em 2026. Até lá!